Olá! Tô eu aqui para falar para vocês de mais um jogo. Não sei se vocês conhecem o Entre Linhas. O Entre Linhas ele é um jogo da Paper Games que tem como objetivo ser um jogo cooperativo. Então a gente vai discutir em alguns dos nossos vídeos alguns artigos científicos que embasam a escolha do uso de jogos na reabilitação cognitiva, o quanto os jogos melhoram a interação social, a sensação de pertencimento, mas também são recomendados, altamente recomendados, como uma estratégia de estimulação cognitiva. A gente tem estudos que comprovam o quanto as palavras cruzadas têm benefícios para a linguagem, para o acesso lexical, para a memória, para diversas habilidades cognitivas. E aqui a gente tem, então, uma caixa pequena com uma infinita rede de possibilidades terapêuticas. Então é um jogo que a primeira vantagem dele é o fato dele ser cooperativo. Então a gente perde aquela coisa de que um vai ganhar do outro. Não. Todos vão jogar juntos com um objetivo em comum, que é completar as linhas e as colunas de uma grade. Então, aquela sensação talvez de frustração que o idoso possa ter, porque um ganhou e o outro não, aquela competitividade que a gente sabe que é saudável, mas que nem todos os idosos gostam, isso a gente não vai ter no Entre Linhas. Então, o Entre Linhas, ele é um jogo que ele é indicado para pessoas com mais de 8 anos, então, nosso público adulto super, uma média de tempo de 10 minutos, então rapidinho, 2 a 6 pessoas. Então, você pode fazer você e o seu paciente, mas também você pode fazer em grupo. Então, ele vem com um manual de instruções. E nesse manual é muito interessante, porque no final da partida, ele vem dizendo, avaliando o desempenho do grupo. E isso é muito interessante. Então, se o grupo consegue preencher menos, na versão clássica, né? Menos de 8 colunas e linhas, ele considera como um fracasso. Não, claramente vocês não se entendem mesmo. Se na versão clássica você consegue preencher de 8 a 11 linhas e colunas, esses cruzamentos de linhas com colunas, vocês têm um entendimento básico de como os outros jogadores pensam. De 12 a 14, uau, vocês têm uma conexão forte. E mais de 15, espetacular, uma pontuação perfeita. Vocês devem ser conectados telepaticamente. Então, ele tem aqui um desempenho do grupo. Isso é bastante interessante. Cartas, elas envolvem a conexão da linha com a coluna e aqui as cartas da característica que alguém vai receber e precisa fazer com que o grupo tente acertar o que eu estou querendo dizer. Vamos então montar uma partida básica, uma partida pequenininha. Então nós temos aqui as cartas que nós vamos encaixar e nós vamos precisar fazer o cruzamento entre elas. E elas estão aqui. Então eu tenho, por exemplo, batata frita, tristeza, frio, malvado e assim por diante. Eu tenho os cruzamentos e nós vamos cruzar aqui, vamos fazer uma tabela de 3x3 para ficar mais fácil. Então a gente vai ter aqui A, B e C. E no nosso cruzamento, nós teremos então 1, 2 e 3. Essas cartas são as cartas de coordenada. Então, se eu só tenho 1, 2 e 3, A, B e C, por exemplo, o D eu não vou utilizar, o C4 também não, porque eu estou terminando com 3. Então, nós vamos utilizar somente aquelas que fazem sentido agora nessa nossa versão menor. Então, nós vamos ter aqui, ó, por exemplo, uma coordenada C3, que vai ser encaixada aqui no C3, caso a gente acerte essa dica. Essas coordenadas vão ficar viradas para baixo e cada jogador vai pegar uma. E aí a gente pega essas cartas aqui embaralhadas e coloca. Então vamos lá, eu vou encaixar aqui a batata frita, o frio, um abacate, um rei, quente, aqui no C, e vento. Tá fácil. Então o que vai acontecer agora? O jogador é um jogo colaborativo, como eu falei para vocês. Então, todos jogam juntos e o grande objetivo é que a gente consiga preencher todos esses cruzamentos. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, uma carta. O grupo não vai saber do que eu tô querendo dizer. E aí, eu preciso olhar para essa minha coordenada e pensar numa associação entre estas palavras e dar isso de dica para o grupo para que eles acertem qual é a coordenada. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo,
A minha coordenada é o C3. No C, eu tenho quente e abacate. Então, eu preciso pensar numa forma do grupo adivinhar que a palavra que eu estou dizendo se refere ao cruzamento do quente com o abacate. Eu vou dizer para eles assim, guacamole. Aí eles vão pensar, bom, guacamole, abacate com rei, não combina. Abacate com vento, não combina. Abacate com quente, combina. E aí eles podem dizer, o guacamole é o C3. Por quê? Porque é esse cruzamento. Se o grupo acerta, a gente pega essa carta e coloca aqui, no C3. Porque nós acertamos. Aí a outra pessoa vai pegar outra carta. Mudanças de temperatura. Eu olho para cá e o grupo precisa refletir e pensar junto qual é o cruzamento que tem relação com mudanças de temperatura, por exemplo. O ideal é que você diga uma palavra ou um conceito, que você não diga nada muito grande, não pode ser uma frase, por exemplo. Então, mudanças de temperatura, frio e quente. E aí eu pego essa carta aqui, que é o C2, e vem para cá, porque acertamos. E se o grupo não acertar? A carta volta ela sai da pilha e nós perdemos um ponto daqui. Agora, por exemplo, eu tenho o A2. O A, eu tenho um rei, e o 2, eu tenho um frio. Então, eu preciso pensar numa palavra que relacione um rei e o frio, sem dizer que é o rei, sem dizer que é o frio, sem dizer que é o A2, para o meu grupo conseguir acertar essa coordenada. Como que eu posso relacionar o rei e o frio? Isso é difícil. Vamos dizer que o meu grupo gosta de séries. E o meu grupo é um grupo de amigos apaixonado por Game of Thrones, que é uma série de televisão. E aí eu posso usar uma dica, né? Não consigo me lembrar. Mesmo pensando em Game of Thrones, a gente tem um personagem que era o Rei do Gelo e agora eu não consigo me lembrar o nome dele. Mas nesse sentido, é para vocês verem o quanto esse jogo é desafiador e difícil, né? Então, não é fácil você pensar, né? Numa associação, por exemplo, do rei com frio. Vou dizer Antártida. Antártica. Aí ele vai pensar, Antártica, Antártica, vento. Talvez as pessoas respondessem B2, frio e vento. E aí, a gente teria perdido essa carta, né? Ou poderia ter dito Crônicas de Gelo e Fogo, que aí a gente tá lembrando do Game of Thrones, talvez eles lembrassem do rei. C1, quente com batata frita. Aí eu posso dizer comida, alimentação, McDonald's, batata frita e quente, porque o resto não combina com McDonald's, e aí esse viria pra cá. Essa é mais fácil. Inverno. Eu tenho batata frita, frio ou abacate. Pensando no inverno, o frio se relaciona melhor. Rei e vento, pensando no inverno, o vento se relaciona melhor. Então, inverno, eu posso encaixar o B2, porque tem relação. E aí essa carta vem pra cá. Qual é o objetivo geral do jogo cooperativo? Que a gente consiga preencher tudo isso. E aí, nesse caso, nessa versão menor, né, 3x3, que ele chama aqui, né, de versão expressa, é a versão 3x3, se nós conseguirmos preencher menos de 4, nós ainda somos um fracasso. Nós precisamos preencher mais de 8 para sermos espetaculares. Então, isso faz com que o grupo tente se motivar. Eu estou trabalhando atenção, vocabulário, associação de ideias, flexibilidade cognitiva, porque eu preciso pensar, né? Pensar fora da caixinha, memória semântica. Estou trabalhando exatamente o significado das coisas e a relação, a associação entre significante e significado, né? Estou juntando coisas dentro do mesmo conceito comum e isso é extremamente importante quando a gente pensa nos aspectos linguístico-cognitivos. Então é um jogo que se eu tenho um grupo e eu tô no mês, por exemplo, de linguagem, super vale a gente trabalhar, porque é um jogo difícil. É claro que nós, como terapeutas, podemos, sabendo das habilidades e das inabilidades dos nossos grupos, nós podemos separar palavras mais fáceis ou mais difíceis para compor, né? Então, dependendo dos meus objetivos. Eu posso utilizar do A até o E e do 1 até o 5, fazendo uma tabela muito maior. Então, dependendo dos meus objetivos, eu posso fazer tabelas menores ou tabelas maiores. E isso varia de acordo, não só com o meu objetivo, mas com o perfil do meu grupo, né? É um grupo composto por indivíduos com uma escolaridade mais baixa, eu vou separar palavras mais simples. É um grupo composto por indivíduos altamente escolarizados, eu vou utilizar palavras mais complexas, né? Então, tudo isso eu posso variar, mas é uma ferramenta extremamente válida para treino. Nada mais é do que uma versão cognitiva e mais apurada do caça-palavras, que já é muito classicamente descrito, inclusive em estudos científicos,
como uma ferramenta robusta para treinamento cognitivo de idosos saudáveis e para manutenção dessas habilidades cognitivas. Mas a gente sabe que o caça-palavra trabalha basicamente uma mesma habilidade cognitiva. Aqui, a gente tem várias habilidades ao mesmo tempo e com uma grande vantagem associada. O fato de ser um jogo cooperativo. Todo mundo tem um princípio em comum. A gente consegue melhorar, inclusive, a relação entre os componentes da turma de estimulação cognitiva, desde que ela seja homogênea. A gente sai daquele princípio de que um quer ganhar do outro e a gente traz essa sensação de pertencimento, que é tão importante quando a gente pensa em grupos de estimulação cognitiva. Por quê? Todos estamos trabalhando juntos por um princípio comum, um objetivo comum, que é completar todos esses espaços, todas essas entrelinhas, trabalhando as nossas habilidades linguísticas e cognitivas. Então, uma dica de um jogo bastante interessante, que vale vocês utilizarem não só para terapia em grupo, mas também nos atendimentos individuais. Você pode intercalar com o seu paciente. Uma hora você pega a carta e diz para ele a palavra, e ele precisa procurar o que se relaciona, e na sequência ele pega uma carta de coordenadas e ele precisa pensar na palavra que ele vai te dizer para conectar isso, para que você, terapeuta, adivinhe. Então, individualmente, com o paciente no consultório, a gente também pode usar, intercalando. Primeiro, eu dou a dica e ele procura, e depois ele vai ter que pensar em qual vai ser a dica que ele vai me dar para que eu acerte e para que nós dois juntos consigamos esse objetivo. Então, um jogo que 10, 15 minutos você dá conta rapidinho e que trabalha tantas coisas bacanas. Vou utilizar no consultório com um paciente individual, vou utilizar em grupo e depois eu conto para vocês se os idosos gostaram e quais foram os resultados mais significativos. Um beijo!